Olá, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai falar de Amaterasu, a deusa, e a mitologia japonesa, que eu não sei se vocês conhecem. Ela está muito relacionada à deusa que dá a vida, a deusa do sol. E ela é comparada, inclusive, com o deus Ra, né? Então, em outras culturas, o deus Sol é uma divindade masculina. Na cultura da mitologia japonesa, da religião shintoísta, a deusa solar é a Amaterasu. E ela tem uma história muito, muito bonita e muito relacionada com essa fase da lua que nós estamos entrando, que é a fase da lua minguante. Apesar de ser solar, vocês vão entender por quê. Tem uma explicação, tem uma história. Então vamos lá. Ela é a deusa da vida, né? Porque sem sol, sem vida. Ela é a deusa do sol nascente, a deusa das plantações, da agricultura, da fertilidade, a deusa tecelã. Ela também traz essa leveza da manhã que nasce, né? Então, é, a gente vai contar, eu vou contar um pouquinho da história dela, mas para a gente perceber essa leveza dessa foto aqui que eu trouxe, a leveza, a beleza, o frescor de cada manhã, né? Se a gente vai dormir aí com algum problema ou triste, tem aquela velha história, né? Nada melhor do que um dia após o outro, com uma noite no meio. E o sol que vem aí quando a gente abre os olhos e se depara com um novo amanhecer. Então, a deusa Amaterasu, ela vem muito para trazer essa esperança, esse frescor, esse renascimento, né? Essa nova oportunidade, essa nova chance de ser feliz, de colocar os teus sonhos com um novo dia, essa nova página em branco para você fazer do seu dia o que você decidir para você. Então, qual é a história dela? Qual é a história mais falada sobre ela? A história do tempo que o sol se escondeu. Então, como que isso acontece? A Amaterasu, ela tem um irmão que é o deus da tempestade. E diz a lenda que em algum momento o pai dela, o ser supremo, o Deus supremo, o Deus que fez a humanidade, em algum momento se isola e passa o bastão, passa o trono para ela e para esses outros irmãos. Dentro desses outros irmãos, ela tem um irmão mais novo, meio mimadinho, meio temperamental, tempestuoso, não à toa, Deus da tempestade, dos raios. E ele, por ser meio imaturo, meio mimadinho, ele nunca assume a responsabilidade dele, né? Então ele está sempre fazendo um auê, uma tempestade, raios e trovões, uma destruição, e ele está sempre se ausentando da responsabilidade. Então, como toda pessoa mimada e imatura, a culpa nunca é dele, não é mesmo? Então, ele coloca a culpa em todo mundo, ele causa um caos, né? E nunca assume a responsabilidade, tudo ele chora, tudo faz um drama, que é para se isentar da responsabilidade mesmo. Em algum momento de tanta destruição que ele causa, o pai dele, meio cansado, manda ele ficar um tempo excluído, né? Para pensar um pouco, colocar no cantinho do pensamento. E diz a lenda que ele fala, tá, vou, mas quero conversar com a minha irmã antes, né? E ela mora lá no alto do céu, né? Lá, bem lá em cima no céu. E toda manhã ela vem para acordar o povo. Então ela é essa deusa muito bondosa, muito generosa, que traz a vida, a harmonia, essa nova manhã, essa nova leveza. E quando ele fala que quer visitá-la, ela acha que ele vai causar no reino dela, né? Então ela já se prepara com armadura, com espada, já se prepara para uma possível briga com o irmão, porque ele é mimadinho, imaturo e causa sempre confusão e caos. E quando ela se prepara para essa possível destruição, né? Ela é surpreendida de que não, ele está em missão de paz, ele quer realmente passar um tempo para o pai dele esquecer um pouco as bobagens e imaturidades dele. Enfim.
e ela fica feliz, né? Então ela se desarma e espera ele saber o que ele vai fazer, enfim, ele quer ficar um tempo. Só que o tempo passa, ele começa a ficar entediado e começa a criar situações, causar, né? Ele veio para causar. Em algum momento, ele começa a sentir inveja dela, né? Porque ela está sempre leve, radiante, transbordando felicidade. E ele começa a querer causar de novo, né? Ele começa a ficar temperamental, destrutivo, enfim. E ele cria uma situação meio tempestuosa e assusta as ajudantes dela, né? Ela vive numa caverna e ela sai sempre dessa caverna para aparecer o sol, para trazer a vida. E de acordo com o kimono que ela usa, com as vestes que ela usa, feitas por essas ajudantes, é como será o dia. Então, quando ela está com cores muito radiantes, brilhantes, o dia será radiante e brilhante. Quando as ajudantes dela, que são as tecelãs, colocam o kimono mais fechado, é porque o dia não vai ser tão ensolarado assim. Então ela leva isso com muita leveza e ele quer causar, né? Ele está no reino dela e quer dar uma causada. E ele cria uma situação onde ele percebe que a grande alegria dela é ver a plantação, né, de arroz, é ver os campos muito floridos, é ver essa harmonia e leveza. E ele quer tirar um pouco ela do sério. E ele começa a causar um pouco de destruição até que ele destrói realmente todos os campos, e as flores, enfim. E mais do que isso, ele assusta, né, com os trovões, raios, as ajudantes que fazem, que são as tecelãs que fazem as vestes dela. E essas ajudantes, uma delas acaba caindo por cima da própria lança e acaba morrendo. E ela percebe essa tamanha destruição e ela fica muito triste pela destruição, muito triste pelo que o irmão fez, que foi acabou sendo ela que acolheu esse irmão e causou toda essa destruição e morte de uma das tecelãs. E ela fica muito triste e ela se isola então na própria caverna e não quer mais sair, né? Então ela mesma fecha a própria caverna com uma grande pedra e se isola. Fica lá um tempo, fica muito triste, muito chateada, muito destruída com o que o irmão causou, né? Então ela está nessa profunda tristeza dentro da caverna dela. Nisso, os deuses começam a perceber que como o sol não nasce, as plantações, as outras plantações, né, de outros lugares onde ela aparecia, também começam a morrer. E nem os deuses conseguem enxergar o que está acontecendo, né? Só conseguem ver uma profunda escuridão, porque o sol não está mais chegando, o sol não está mais aparecendo. Então os deuses começam a ficar preocupados e ficam lá perto vão lá para o alto da montanha onde ela vive, lá na caverna onde ela está, e começam a querer conversar, chamá-la, né, na porta da caverna. E ela não aparece, não dá as caras. E eles começam a ficar preocupados e começam a juntar outras divindades, outros deuses, enfim, e começam a pensar ali estrategicamente o que fazer para chamar a atenção da deusa do sol, chamar ela de volta dessa profunda tristeza que ela está ali dentro da caverna dela. E passa o tempo e eles ficam conversando o que que vai acontecer, enfim. Eis que uma deusa chamada Uzumi, que é a deusa do riso, da dança, da folia, da alegria, da gargalhada, da leveza, da irreverência, tem uma grande ideia, né? Eles estão conversando ali e ela fala: vamos atrair ela então com a leveza, com a alegria, com a dança, com a gargalhada. E aí ela vira um barril de cabeça para baixo, sobe, né, no barril e começa a dançar de uma forma meio provocante, começa a dançar de uma maneira interessante, leve. E em algum momento ela começa a perceber então que os deuses entraram na brincadeira, estão dançando, estão cantando e estão tamborilando, né, nos barris. E ela começa nesse tamborilar também, começa a dançar mais engraçada, ela começa a cantar umas piadas, começa a dar umas gargalhadas, e em algum momento ela fica ela fica com a parte de cima nua, mostrando os seios.
E aí os deuses começam a entrar na brincadeira também, começam a achar engraçado, dar gargalhada. E Amaterasu, que ainda está lá dentro da caverna, começa a achar aquilo ali, né, interessante, começa a ficar curiosa com a leveza, com a alegria, com a dança, com a música, e começa a ficar curiosa e olhar um pouco assim o que está acontecendo. Começa a ficar, acho, tá começando a achar que é sair. Em algum momento, a deusa Uzumi começa então a dançar de uma outra maneira, até mais engraçada, né? E até que ela tira o kimono, ela mostra a parte de baixo do kimono e ela mostra a própria vulva. E aí, pronto, é o ponto alto da brincadeira, da festa, os deuses não aguentam, caem na gargalhada. E aí é o ponto mais alto da história, onde a Amaterasu finalmente sai um pouquinho só da caverna para olhar o que que está provocando essa algazarra, essa coisa engraçada. Quando ela sai, ela se vê refletida num espelho que eles, deuses, colocaram um espelho sagrado, um espelho encantado, de frente para a caverna, de forma que quando ela saísse, ela se visse refletida. Então, o próprio sol se vê refletido no espelho sagrado, no espelho encantado. E ela mesma vê tamanha beleza, né? Ela mesma vê essa alegria dela solar, ela vê o reflexo da própria leveza, alegria, vida solar. E aí ela esquece por um tempo, né? Ela passa a abrandar a raiva que ela sentiu do irmão, a tristeza, o luto, a dor, essa reclusão, acaba ficando mais calma, né? Ela vai diminuindo essa intensidade e ela vai se juntar aos deuses. Nisso, os deuses empurram a pedra de volta para que ela nem pense em voltar. Antes que ela pense em voltar, eles envolvem ela na alegria da Uzumi, na alegria da dança, da leveza, da brincadeira, e ela volta então para a humanidade, para os povos dela, né, para o povo dela. E diz que em algum momento ela abençoa tão profundamente o povo dela que ela entrega o trono do imperador para o próprio neto. Então dizem que os imperadores japoneses vêm dessa descendência, dessa ascendência, né? Eles são descendentes dela diretamente. Tamanha é esse amor, essa alegria e essa generosidade que ela se entrega ao próprio povo. Então, entendendo aqui um pouco da moral da história, né? E já que a gente está entrando aí numa fase mais minguante, da fase da lua minguante, onde a gente vai enfrentar a nossa caverna, a nossa tristeza, o nosso luto, a nossa parte meio sombria, a nossa vontade de não falar com ninguém, esse momento da caverna precisa existir, né? Nós mulheres somos cíclicas. Então, esse momento da caverna, do luto, daquele momento que eu não estou querendo interagir, que eu não quero falar com as pessoas, que eu quero me isolar um pouco, ele tem essa importância, mas também é importante saber o momento de sair da caverna, saber o momento de encerrar esse momento de introspecção e somente com a alegria, com a dança, com a irreverência, com a gargalhada, com a leveza, com esse movimento de ir para fora, é que você consegue então dar fim a essa introspecção e essa caverna que é necessária, porque nós somos cíclicas, né? Nós somos movimento interno e movimento externo. E a Amaterasu, ela traz esse movimento solar de generosidade, de leveza, de alegria, mas ela também traz esse movimento de, às vezes, é muito importante você ir para sua caverna para você sentir, né? Para você deixar o seu sentimento vir à tona e sentir a dor, sentir o luto, sentir esse movimento mais de introspecção. Então, esses momentos aparecem para a gente e nada melhor do que lembrar também que o sol sempre nasce, né? A vida sempre volta, o novo sempre vem e essa renovação é importante acontecer, né?
A deusa Amaterasu, ela tem um templo também lá no Japão, que eu não lembro o nome do lugar, lembro sim, eu anotei aqui. Ele fica numa cidade chamada Ise. O nome é o Santuário de Ise. E olha que interessante, ele é demolido e reconstruído a cada 20 anos, porque na religião shintoísta é importante essa pureza, essa limpeza, essa, entre aspas, né, destruição e reconstrução. E a bandeira do Japão é o sol nascente. Então, é esse símbolo da deusa, ela é muito reverenciada dentro da cultura, né? Onde ela é essa própria vida, ela é esse movimento de renascimento, de vida, de espetáculo do sol quando ele vem. Então, o resumo é que ela é a deusa do sol nascente, da fertilidade, da vida, dos campos e das tecelãs. A mitologia é japonesa. A Amaterasu, ela é essa deusa bondosa, generosa, amorosa, responsável pela vida e pela harmonia, além de cuidar para que nada falte ao seu povo. E na lenda, os imperadores do Japão são descendentes diretos desta deusa maravilhosa, e ela é reverenciada todos os dias no amanhecer, quando agradecem pelo sol e pela vida. O seu nome significa aquela que brilha no céu, e os símbolos são, ela tem sempre o símbolo do espelho, né, que é esse reflexo onde ela se viu, a força dela, a beleza, além da sabedoria e do conhecimento, que é exatamente isso que a gente precisa ver para a gente sair da nossa caverna. O que vai fazer a gente sair da nossa caverna é saber dentro de mim a minha força, a minha beleza, a minha sabedoria e essa tomada desse conhecimento para fazer esse movimento agora de ir para fora. O colar dela significa riqueza e prosperidade, e ela também carrega uma espada, que é esse movimento de se a tempestade vier, eu estou preparada com a minha espada sagrada de força e de poder. Mas dizem também que essa espada sagrada é o símbolo de uma tentativa do irmão que começa a amadurecer, de pedir perdão a ela, né, para que eles façam para que eles selem a paz. Então, ela representa a ordem, a justiça, essa luz solar que vem para iluminar a gente quando a gente está nas nossas trevas, iluminar a nossa mente e o nosso coração. Nada melhor do que a gente tomar aí uns 20 minutos que seja de sol todo dia para a gente lembrar, né, esse movimento de olhar para cima, de se deixar iluminar pelo sol. Ele vai trazendo esse bem-estar, né, essa leveza e essa vida de volta. E aí eu trago também a deusa Uzumi com a sua participação especial, com o seu riso, a sua dança, a sua irreverência e leveza, que traz a gente de volta para a nossa luz, quando a gente fica muito tempo, quando a gente passa muito tempo aí na nossa caverna, para lembrar que é hora de voltar. Nada melhor do que a gargalhada, a leveza, a dança, a alegria, e nada mais feminino do que essa leveza para trazer a gente de volta aí para a vida. Gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado dessa deusa maravilhosa e também da mitologia japonesa para trazer um pouquinho das mulheres aí que estão na nossa jornada, que tenham também essa ancestralidade de deusa Amaterasu correndo nas suas veias. Essa foi uma forma de trazer também um pouco dessa mitologia sagrada, né? Que é a mitologia japonesa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e amanhã a gente volta com outra deusa maravilhosa. Um beijo.